Eu nunca imaginei que uma frase da minha própria mãe pudesse destruir e reconstruir minha vida ao mesmo tempo. Era véspera de Natal, toda a família reunida na mesa, quando ela me olhou diretamente nos olhos e disse com frieza: Carla, você é a filha mais inútil que temos. O silêncio foi ensurdecedor. Meus irmãos baixaram a cabeça, meu pai fingiu não ouvir, e eu senti algo quebrar dentro de mim. Mas não era meu coração. Era a corrente invisível que me prendia àquela dinâmica doentia há 32 anos. Respirei fundo, peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e disse calmamente: então parem de me ligar quando precisarem de dinheiro. O que aconteceu nos próximos 5 minutos mudou nossa família para sempre. E tudo começou com uma mentira que eu sustentei por anos. A mentira de que eu era realmente a fracassada da família. Meu nome é Carla Santos. Tenho 32 anos e moro em São Paulo. Se você me perguntasse há 2 anos quem eu era, eu provavelmente diria: sou designer gráfica, a filha do meio que ninguém nota muito. Mas a verdade é que eu construí uma mentira tão convincente sobre minha própria vida que até eu mesma acreditava nela às vezes. Cresci sendo a invisível da família Santos. Enquanto meu irmão Marcos brilhava nos campos de futebol e minha irmã Letícia colecionava elogios por ser a filha perfeita, eu era apenas Carla. A que ficava no quarto desenhando, a que tirava notas boas, mas nunca eram boas o suficiente, a que escolheu uma profissão que minha mãe Vera considerava coisa de vagabundo. Design gráfico não é profissão, Carla. Ela repetia sempre. Olha sua irmã Letícia, casada, com filhos, uma vida de verdade. Olha o Marcos, mesmo com os problemas no futebol, pelo menos tentou algo sério. E você aí, brincando de artista. Por anos, eu engoli essas palavras. Aceitei ser tratada como a ovelha negra, a que não deu certo. Nas reuniões de família, eu era a piada pronta. A Carla ainda tá aí fazendo seus desenhinhos. Eles riam, eu sorria forçadamente e mudava de assunto. Mas aqui está o que eles não sabiam. E que eu mantive em segredo absoluto por anos. Eu não estava apenas fazendo desenhinhos. Eu estava construindo um império. Silenciosamente, discretamente, enquanto eles me subestimavam, eu me tornei exatamente o oposto do que eles pensavam que eu era. E no Natal passado, quando minha mãe finalmente cruzou a linha que eu jurei que nunca deixaria ninguém cruzar, toda essa verdade explodiu na mesa do jantar como uma bomba que eu havia estado preparando sem nem saber. Para entender o que aconteceu naquele Natal, você precisa conhecer a dinâmica da família Santos. Imagina uma hierarquia bem definida, onde cada um tem seu papel e eu sempre fui colocada no último lugar. No topo está o Marcos, 35 anos, o filho dourado. Ex-jogador de futebol que chegou a jogar na base do Corinthians, mas uma lesão no joelho acabou com seus sonhos aos 24. Mesmo assim, para minha mãe Vera, ele continua sendo o atleta da família, aquele que quase chegou lá. Marcos nunca superou essa frustração e hoje vive de pequenos negócios que sempre dão errado. Mas nossa mãe sempre arranja uma desculpa. Ele só precisa de uma oportunidade. Depois vem a Letícia, 29 anos, a filha perfeita. Casou aos 25 com um contador, tem 2 filhos lindos, mora numa casa no Tatuapé e é tudo que minha mãe sempre sonhou que uma filha deveria ser. A Letícia sim, essa entendeu a vida. Vera sempre diz. Casou bem, tem uma família estruturada, sabe o que é prioridade. Letícia abraçou esse papel e sempre me olhava com pena, como se eu fosse uma adolescente perdida que nunca ia se encontrar na vida. A caçula é a Júlia, 26 anos, eternamente mimada. Formada em psicologia há 3 anos, mas ainda está se encontrando profissionalmente. Tradução: não trabalha e vive às custas dos pais. Júlia é a bebê da família, aquela que pode tudo, que nunca é cobrada, que sempre tem uma desculpa pronta para qualquer fracasso. E eu sou a Carla, a do meio, a esquecida, a que não deu certo. Aos olhos da família, sou a solteirona de 32 anos que vive brincando de artista, que nunca vai casar, nunca vai ter filhos, nunca vai ser alguém na vida. Meu pai João é um homem bom, mas completamente dominado pela Vera. Ele às vezes tenta me defender, mas sempre em segredo, sussurrando um "não liga para sua mãe", quando ela não está ouvindo. Nunca teve coragem de me apoiar publicamente. Essa dinâmica funcionou por décadas. Até que eu descobri algo que mudaria tudo: o poder do dinheiro. Deixa eu te contar como era ser a filha fracassada da família Santos. Cada conquista minha era sistematicamente diminuída. Cada sonho era ridicularizado. Cada tentativa de mostrar meu valor era ignorada ou transformada em piada. Quando me formei em design gráfico na Mackenzie, com média 9,2, minha mãe disse: pelo menos terminou alguma coisa, né? Enquanto isso,
Quando o Marcos abandonou a terceira faculdade, ela consolou: "Meu filho, você é muito inteligente para ficar preso numa sala de aula." Lembro do dia que ganhei meu primeiro prêmio de design, uma competição nacional. Cheguei em casa radiante com o troféu na mão. Vera olhou e disse: "Que bonitinho, Carla. Mas quando você vai arrumar um emprego de verdade?" Letícia riu e completou: "Irmã, você precisa parar de viver no mundo da fantasia." Quando abri meu próprio estúdio, aos 27 anos, a reação foi ainda pior. "Lá vai a Carla de novo com suas ideias malucas." Minha mãe suspirou. "Por que você não procura um emprego numa empresa séria? Olha a Letícia, trabalhou numa multinacional antes de casar. Isso sim é carreira." Nas reuniões de família, eu era o alívio cômico. "E aí, Carla, ainda fazendo seus desenhinhos?" perguntava algum tio. "Quando você vai crescer e arranjar um marido?" emendava uma tia. Eu sorria, engolia a humilhação e mudava de assunto. O pior era quando eu tentava compartilhar minhas conquistas. Quando consegui meu primeiro cliente grande, uma rede de restaurantes, tentei contar animada no almoço de domingo. Vera me cortou no meio da frase: "Que bom, filha. Marcos, conta para a Carla sobre o novo negócio que você vai abrir." Quando comprei meu apartamento aos 29 anos, ninguém perguntou como consegui. Assumiram que foi sorte ou que alguém me ajudou. A verdade é que eles nem queriam saber. Esse padrão se repetiu por anos. Eu era a decepção, a que não prestava, a que nunca ia dar certo na vida. E o mais cruel? Eu comecei a acreditar nisso. Comecei a esconder meus sucessos, a diminuir minhas conquistas, a viver como se realmente fosse a fracassada que eles diziam que eu era. Mas por trás dessa fachada de filha inútil, eu estava construindo algo que eles jamais imaginavam. Enquanto minha família me via como a artista fracassada, eu estava silenciosamente construindo um império. Sim, um império. E a ironia é deliciosa quando penso nisso agora. Meu estúdio, a Santos Design, não era apenas um negocinho de desenhos como minha mãe sempre dizia. Era uma empresa sólida, com 8 funcionários talentosos, localizada numa sala comercial de 200 metros em Pinheiros. Nosso faturamento anual? 2,1 milhões de reais. Isso mesmo, mais de 2 milhões por ano. Trabalhávamos com clientes grandes, redes de varejo, startups de tecnologia, empresas multinacionais. Criamos a identidade visual de uma fintech que hoje vale 50 milhões de reais. Redesenhamos a marca de uma rede de academias com mais de 30 unidades. Nossos projetos eram publicados em revistas especializadas, ganhávamos prêmios nacionais. Mas eu nunca contei isso para minha família. Por quê? Porque aprendi desde cedo que qualquer coisa que eu fizesse seria diminuída, ridicularizada ou ignorada. Então criei 2 versões da minha vida, a real e a que eu mostrava para eles. Para minha família, eu era a Carla que se virava fazendo uns freelances, que morava num apartamentinho alugado, que mal conseguia se sustentar. Na realidade, eu era proprietária de um loft de 120 metros em Moema, avaliado em 800 mil reais quitado. Tinha 350 mil reais investidos em renda fixa, 180 mil reais em ações, um carro importado e uma reserva de emergência que cobriria meus gastos por 2 anos. Aos 32 anos, eu tinha mais patrimônio que meus 3 irmãos juntos, mais que meus próprios pais. Mas eles não sabiam disso porque eu havia me tornado especialista em esconder meu sucesso. Usava roupas simples nas reuniões de família, dirigia meu Civic 2018 em vez da BMW que tinha na garagem, falava sobre dificuldades financeiras quando perguntavam sobre trabalho. Criei uma persona de filha que luta para sobreviver, porque era mais fácil do que enfrentar a incredulidade deles. Mas aqui está o que eles também não sabiam. Enquanto eu fingia ser pobre, eu estava secretamente bancando a vida de toda a família. E isso, meus amigos, é onde a história fica realmente interessante. Agora vem a parte que mais me envergonha e me revolta ao mesmo tempo. Enquanto eu fingia ser a filha fracassada, eu me tornei secretamente o banco particular da família Santos. Em 3 anos, transferi mais de 400 mil reais para eles. 400 mil reais. E eles nem sabiam que o dinheiro vinha de mim. Começou com o meu pai. João me ligou desesperado numa terça-feira. Carla, o carro quebrou e eu preciso de 25 mil reais para o conserto. Você conhece alguém que empresta? Eu disse que ia dar um jeito e transferi na mesma hora. Ele ficou aliviado, mas nunca perguntou de onde veio o dinheiro. Para ele, eu havia conseguido com um amigo. Depois foi a Júlia. 3 semestres de faculdade particular, 3.200 reais por mês. Pai não está conseguindo pagar, Carla. Você não tem uma ideia? Claro que eu tinha.
transferi 57.600 para quitar o curso dela. Júlia se formou achando que o dinheiro veio de um empréstimo que meu pai conseguiu. O Marcos foi o pior caso. Seu negócio de equipamentos esportivos faliu e ele devia 80 mil reais para fornecedores. Se eu não pagar, vou ter o nome sujo e nunca mais vou conseguir crédito. Ele chorou ao telefone. Eu paguei tudo. Ele achou que o dinheiro veio de um investidor anônimo que meu pai conhecia. A Letícia também teve sua parte. Quando o marido dela perdeu o emprego, eles atrasaram o financiamento da casa. 45 mil reais de dívida. Carla, você não conhece alguém que pode nos ajudar? Vamos perder a casa. Mais uma transferência minha. Mais uma mentira sobre a origem do dinheiro. O padrão era sempre o mesmo. Eles me procuravam desesperados. Eu dava um jeito. O dinheiro aparecia magicamente. Eles ficavam aliviados e nunca questionavam de onde veio. Para eles, eu era apenas a intermediária, a que conhecia pessoas ou tinha contatos. O mais cruel? Depois de cada favor, eles voltavam a me tratar como a fracassada da família. Eu salvava suas vidas financeiras. E no domingo seguinte, ouvia piadas sobre meus desenhinhos e minha vida sem rumo. Eu me tornei viciada em ser a salvadora secreta. Cada transferência era uma tentativa desesperada de comprar o amor e reconhecimento que eles nunca me deram. Mas quanto mais eu dava, mais invisível eu ficava. Até que chegou o pedido que quebrou o último fio da minha paciência. O telefonema que mudou tudo chegou na véspera do Natal, às 22h30. Eu estava terminando de embrulhar os presentes caros que havia comprado para toda a família. Um perfume importado de $800 para minha mãe, um relógio de 1.200 para meu pai, uma bolsa de marca de 2.000 reais para a Letícia. Irônico, né? A fracassada comprando os presentes mais caros da família. Carla, preciso falar com você urgentemente. A voz do Marcos estava trêmula, desesperada. Meu negócio novo. Deu tudo errado. Eu investi tudo que tinha numa franquia de açaí e descobri que o franqueador era golpista. Perdi 80 mil e ainda devo 50 mil para o banco. Se eu não pagar até amanhã, vão protestar meu nome. Meu coração apertou. Era véspera de Natal, meu irmão estava desesperado. E eu já sabia o que ia fazer, como sempre. Marcos, calma. Deixa eu ver o que posso fazer, respondi, já abrindo o aplicativo do banco. Carla, você é minha salvação. Eu sei que você sempre dá um jeito. Sempre conhece alguém que pode ajudar. Por favor, eu imploro. 50 mil reais. Era mais do que muita gente ganha em 2 anos. Mas para mim, naquele momento, era apenas mais uma transferência para manter a paz familiar, mais uma tentativa de comprar um pouco de consideração. Transferi o dinheiro em 3 parcelas para não ativar os alertas de segurança do banco. Pix de 20 mil, outro de 20 mil, outro de 10 mil. Em 5 minutos, 50 mil reais da minha conta foram para a dele. Pronto, Marcos, vai aparecer na sua conta agora. Carla, você é incrível! Como você conseguiu tão rápido? Que amigo é esse que sempre te ajuda? Eu poderia ter contado a verdade naquele momento. Poderia ter dito, Marcos, não existe amigo nenhum. Sou eu. Eu que tenho dinheiro. Eu que trabalho. Eu que construí uma empresa. Sou eu que venho salvando esta família há anos. Mas não disse. Como sempre, inventei uma história sobre um conhecido que tinha dinheiro sobrando e que não se importava de emprestar. Obrigado, irmã, você sempre dá um jeito. Amanhã no Natal eu te agradeço direito. Desliguei o telefone e olhei para os presentes embrulhados. 50 mil reais transferidos. E meu irmão ainda achava que eu era apenas a intermediária. A irmã fracassada, que conhecia pessoas. Naquela noite, eu não consegui dormir. Algo estava diferente. Uma raiva surda crescia no meu peito. Amanhã seria Natal, eu chegaria com presentes caros. Seria tratada como sempre. E ninguém, absolutamente ninguém, saberia que eu havia acabado de salvar o Marcos da falência. Eu não sabia ainda, mas aquela seria a última vez que eu faria isso. O Natal de 2023 começou como todos os outros na casa dos meus pais em Vila Madalena. Cheguei às 18 horas com uma sacola cheia de presentes caros e o coração pesado pela transferência da noite anterior. 50 mil reais que saíram da minha conta e ninguém sabia. A casa estava decorada, cheiro de Chester no ar. Toda a família reunida. Marcos estava visivelmente aliviado. Claro, né? Eu havia salvado a vida financeira dele há menos de 20 horas. Mas quando me cumprimentou, foi com o mesmo tapinha no ombro de sempre. E aí, irmãzinha, como vão os desenhinhos? Engoli seco e sorri. Como sempre.
O jantar transcorreu normal até minha mãe Vera começar com os comentários. Primeiro foi sobre minha roupa. Carla, essa blusa está muito justa. Você não acha que já passou da idade de se vestir assim? Depois sobre meu cabelo. Quando você vai cortar esse cabelo? Está parecendo uma hippie. Eu comia em silêncio, ouvindo as conversas sobre os sucessos dos outros. Letícia falando sobre a nova escola particular dos filhos. Marcos contando sobre seus novos projetos. Irônico, considerando que eu havia salvado ele da falência ontem. Júlia reclamando que estava difícil encontrar um emprego na área. E você, Carla? Minha tia Regina perguntou. Como vão os trabalhos? Conseguindo se sustentar? Antes que eu pudesse responder, minha mãe soltou uma risada sarcástica. A Carla está bem, fazendo seus desenhinhos, vivendo no mundo da lua. Pelo menos não dá trabalho para ninguém. Senti o sangue subir para o rosto. Na verdade, mãe, meu trabalho está indo muito bem. Tivemos um ano excelente. Ah, claro. Vera revirou os olhos. Excelente para você é conseguir pagar o aluguel, né? Olha seus irmãos. Marcos com seus negócios, Letícia com uma família estruturada, Júlia formada em faculdade particular. E você aí, aos 32 anos, solteira, sem perspectiva, vivendo de freelance. O silêncio na mesa foi constrangedor. Meu pai baixou a cabeça. Meus irmãos fingiam estar concentrados na comida. E então veio a frase que mudou tudo. Sinceramente, Carla, você é a filha mais inútil que temos. O mundo parou. Literalmente parou. Eu olhei para o Marcos, que havia recebido $50 mil meus ontem. Para a Júlia, cujo curso eu paguei integralmente. Para meu pai, cujo carro eu consertei. Para a Letícia, cuja casa eu salvei. E então algo quebrou dentro de mim. Não era tristeza. Era uma raiva fria, calculada, libertadora. Respirei fundo. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Minhas mãos não tremiam. Pelo contrário, estavam firmes como nunca. O silêncio na mesa era ensurdecedor depois da frase da minha mãe. Então parem de me ligar quando precisarem de dinheiro, disse com uma calma que me surpreendeu. Do que você está falando, Carla? Minha mãe franziu a testa irritada. Virei a tela do celular para ela. Estou falando disso aqui, mãe. Extrato da minha conta. Comecei a ler em voz alta. 23 de dezembro, transferência Pix para Marcos Santos, $50 mil. Motivo, salvei seu negócio falido ontem à noite. O rosto do Marcos ficou branco. Carla, do que você está falando? Estou falando que não existe amigo investidor, Marcos. Sou eu. Sempre fui eu. Continuei rolando o extrato. 15 de novembro, $25 mil para João Santos. O conserto do seu carro, pai. 8 de outubro, $19.200 para Júlia Santos. 3 meses de faculdade. Júlia engasgou com o refrigerante. Espera, como assim? Quer mais? Perguntei, sentindo uma euforia estranha. Março deste ano, $45 mil para Letícia Santos. Salvei sua casa do leilão. Janeiro, $30 mil para Marcos Santos. Suas dívidas com fornecedores. Minha mãe estava boquiaberta. Isso é mentira. Você não tem esse dinheiro todo. Abri outro aplicativo. Mãe, você quer ver meu patrimônio? Conta corrente, $127 mil. Poupança, $89 mil. Investimentos, $531 mil. Apartamento quitado, $800 mil. Quer que eu continue? O silêncio agora era de choque total. Meu pai estava com a boca aberta. Letícia olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Nos últimos 3 anos, continuei, minha voz ganhando força. Eu transferi $427 mil para esta família. $427 mil. Da minha empresa, do meu trabalho, dos meus desenhinhos inúteis. Marcos tentou falar. Carla, eu não sabia que... Claro que não sabia. Explodi. Porque vocês nunca perguntaram? Nunca quiseram saber como eu conseguia dar um jeito. Preferiam acreditar que eu era a fracassada que conhecia pessoas generosas. Peguei minha bolsa e me levantei. Minha empresa fatura $2,1 milhões por ano. Tenho 8 funcionários. Ganho mais que vocês 3 juntos. Mas para vocês, eu sou a filha mais inútil. Minha mãe estava em estado de choque. Mas como? Como uma inútil conseguiu tudo isso? Completei. Trabalhando, mãe. Enquanto vocês me humilhavam, eu construía um império. E sabe o que é mais triste? Eu escondi meu sucesso porque tinha medo de que vocês encontrassem uma forma de diminuí-lo também. A bomba havia explodido. E eu ainda não havia terminado.
Peguei minha bolsa, mas antes de sair, virei para a mesa e disse: "Ah, e só para esclarecer, todos esses empréstimos que vocês receberam, considerem como doação, porque a partir de hoje, o banco da família está fechado." Saí da casa dos meus pais com o barulho de cadeiras sendo arrastadas e vozes exaltadas atrás de mim. Não olhei para trás. Entrei no meu Civic, sim, o carro simples que eu usava para não despertar suspeitas, e dirigi até meu apartamento em Moema. Meu celular começou a tocar antes mesmo de eu chegar em casa. Primeiro foi o Marcos. "Carla, pelo amor de Deus, atende! Preciso falar contigo!" Rejeitei a chamada. Depois a Letícia. "Irmã, que loucura foi essa? Liga pra mim." Rejeitei também. Meu pai tentou 3 vezes seguidas. Quando cheguei em casa, tinha 47 chamadas perdidas e 23 mensagens no WhatsApp. Li algumas. Marcos: "Carla, eu juro que não sabia que era você. Por favor, me perdoa." Letícia: "Irmã, estou em choque. Como você nunca contou nada?" Júlia: "Carla, desculpa por tudo. Eu não fazia ideia." Meu pai: "Filha, sua mãe está passando mal. Volta aqui, por favor." Mas a que mais me chamou a atenção foi uma mensagem que chegou às 23h47 da minha mãe. "Carla, preciso falar contigo. Não entendo nada do que aconteceu hoje." Liguei para o Bruno, meu namorado há 2 anos. Sim, eu tinha namorado. Mais uma coisa que eu escondia da família porque sabia que seria motivo de piada. Ele já sabia de tudo sobre minha situação familiar. "Amor, finalmente!" ele disse quando atendeu. "Como foi? Você contou?" "Contei tudo, Bruno. Absolutamente tudo." "E como você está se sentindo?" Parei para pensar. Como eu estava me sentindo? "Livre", respondi. "Pela primeira vez em 32 anos eu me sinto livre." Nos dias seguintes, a situação em casa dos meus pais foi caótica. Meu pai me contou depois que houve uma discussão épica entre meus irmãos e minha mãe. Marcos confrontou Vera. "Mãe, como você pôde chamar a Carla de inútil? Ela me salvou da falência." Letícia estava revoltada. "Eu perdi minha casa e a Carla me salvou. E você chamando ela de fracassada." Até a Júlia, a eterna mimada, questionou. "Mãe, a Carla pagou minha faculdade inteira. Como você pode tratar ela assim?" Mas o que mais me marcou foi uma ligação do meu pai, 3 dias depois do Natal. "Carla, sua mãe está na cama desde ontem. Ela não para de chorar e repetir que não entende como você conseguiu esconder tudo isso. A verdade é que eu não estava escondendo, eu estava me protegendo. E agora, pela primeira vez, eu ia descobrir como era viver sem carregar o peso de ser a filha fracassada." Hoje, 8 meses depois daquele Natal explosivo, estou sentada no meu escritório em Pinheiros, olhando pela janela para a cidade que me acolheu e me permitiu construir meu império silencioso. A Santos Design agora tem 12 funcionários e acabamos de fechar um contrato de 800 mil hires com uma multinacional. Mas o mais importante não é o dinheiro. É a paz que finalmente encontrei. A transformação na minha família foi gradual e dolorosa. Minha mãe Vera levou 3 meses para me ligar pedindo desculpas. Não foi fácil para ela admitir que havia passado décadas humilhando a filha mais bem-sucedida. "Carla", ela disse chorando, "eu não entendo como você conseguiu perdoar a gente por tanto tempo. Meus irmãos também mudaram." Marcos me procurou 2 semanas depois do Natal, não para pedir dinheiro, mas para perguntar como eu havia construído meu negócio. "Eu quero aprender a ser independente como você", ele disse. Hoje ele trabalha como consultor esportivo e pela primeira vez em anos está pagando suas próprias contas. Letícia se tornou minha maior defensora na família. "Eu passei anos achando que você era perdida, quando na verdade eu é que estava perdida", ela me confessou. Júlia, a caçula mimada, começou a trabalhar numa clínica de psicologia e está aprendendo o valor do próprio esforço. Meu pai João foi quem mais me surpreendeu. Ele me chamou para um café e disse: "Filha, eu sempre soube que você era especial, mas nunca tive coragem de te defender. Isso me envergonha profundamente." Hoje ele é meu maior fã e conta para todo mundo sobre minha empresa. Mas a maior mudança foi em mim. Parei de esconder quem eu sou. Apresentei o Bruno para a família. Eles adoraram. Comprei a BMW que estava guardada na garagem há 2 anos. Mudei meu guarda-roupa, minha postura, minha forma de falar sobre meu trabalho. Aprendi que amor verdadeiro não se compra com transferências bancárias. Que respeito não se conquista escondendo sucessos. Que família de verdade celebra suas vitórias, não as diminui. Hoje, quando vou aos almoços de domingo, sou tratada como a empresária bem-sucedida que sempre fui. Minha mãe me apresenta para as amigas como minha filha,
A designer que tem uma empresa linda. Meus irmãos me pedem conselhos profissionais, não dinheiro emprestado. E sabe o que é mais incrível? Descobri que eu não precisava da aprovação deles para ser feliz. Eu só precisava da minha própria aprovação. Se você está lendo isso e se reconhece na minha história, se você é aquela pessoa que se esconde, que se diminui, que aceita ser tratada como menos do que vale, eu tenho um recado para você. Pare. Pare agora. Você não precisa ser pequeno para que outros se sintam grandes. Você não precisa esconder seu brilho para não ofuscar ninguém. Você não precisa comprar amor com sacrifícios. Naquele Natal, quando minha mãe me chamou de filha mais inútil, ela não sabia que estava libertando a mulher mais poderosa que eu poderia ser. E hoje eu agradeço por aquela frase cruel, porque foi ela que me deu coragem para finalmente mostrar quem eu realmente sou. A Carla fracassada morreu naquele jantar de Natal. E nasceu a Carla que sempre existiu, mas que estava escondida atrás do medo de não ser aceita. Hoje eu sei, é melhor ser rejeitada por quem você é do que aceita por quem você não é.